Vamos agora abordar a inovação ao serviço da proteção do património. Uma conversa muito relevante sobre ativos, resiliência e futuro. Para isso, convido a vir ao palco Ana Teixeira, Head of Infrastructure na Vantage Towers, que foi o vencedor da 4ª edição na categoria Património, Armindo Monteiro, Presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, e para moderar o Camilo Lourenço, comentador e fundador da Cor do Dinheiro. Isto tem piada, isto tem mesmo piada, porque isto, a gente começa a olhar para estas coisas como, é um argumento de venda, não é argumento de venda. Isto é realmente cultura de empresa, porque aquilo que eu dizia há bocadinho sobre a questão de inovação e da prevenção é realmente uma questão fundamental. Eu vou dar aqui um exemplo para o pessoal perceber. Primeiro, a categoria património é aquela que nós temos mais dificuldade em vender entre aspas. Temos mais dificuldade em fazer passar para as empresas, já agora faço esta explicação aqui porque gostava que nos ajudassem a divulgar isto. O património aqui não é o património, ou seja, o ativo físico. É como é que a inovação, a desenhar o património, pode fazer diferença naquilo que é a prevenção, nomeadamente riscos. Porque seguros é risco, não é? É como um banco. O que é que quer dizer o spread? O spread é o nosso risco. E seguros é a mesma coisa. Quanto menos risco nós tivermos, mais fácil se torna negociar com uma seguradora e, sobretudo, o prémio de uma seguradora. Portanto, aqui a questão do património é como é que aquilo é pensado, como é que é construído e como é arquitetado para minimizar os riscos. É isso que vamos conversar aqui. Ana, é o vosso caso. É verdade, sim. Explica aqui à malta o que é que fazem. Nós somos uma empresa de torres de telecomunicações, portanto, temos cerca de 3.500 estações de telecomunicações móveis e os nossos clientes são basicamente os operadores de telecomunicações. Mas temos também uma relação muito forte com quem nos aluga o espaço onde colocamos estas estações, que são os nossos proprietários. E, nesse sentido, temos a preocupação de prestar um bom serviço ao operador, obviamente, mas também temos que ter o cuidado de tratar bem o património dos nossos proprietários. E, nesse sentido, o projeto que no ano passado apresentámos a este concurso foi um projeto de umas Smart Keys que permite que nós controlemos os acessos dos prestadores de serviços, quer os nossos, quer os dos nossos clientes, às nossas estações e, como tal, sabemos sempre em tempo real quem é que lá está e caso haja um problema, também sabemos quem é que devemos responsabilizar. Portanto, acabamos por ter um controle mais apertado do acesso e da gestão do nosso património. Armindo, tu és o patrão dos patrões, não é? Desculpa lá ser tão curto. Tu achas que as empresas se preocupam mais com isto, hoje em dia? Camilo, boa tarde a todos. Desculpa começar por uma questão muito objetiva e até precisamente nessa qualidade que me atribuis de Presidente da Confederação, porque não me encomendou a AGAs isto, mas queria testemunhar, queria reconhecer na AGAs, nos seus colaboradores, nos seus dirigentes, estes prémios. Porque estes prémios têm, de facto, uma particularidade. São preparados com muito rigor, é preparado um dossiê, as candidaturas são bastante, têm que satisfazer um exigente perfil e por isso é de bom tom. E não há favores. Não há favores e por isso é o mínimo que posso fazer, é fazer este testemunho público de reconhecimento à qualidade destes prémios e por isso felicitar não apenas aqueles que concorreram, mas aqueles que foram finalistas e particularmente aqueles que ganharam nas várias categorias. Nós estamos de facto em grande mudança. Aparentemente nós parece que estamos assim num adormecimento confortável, um bocadinho naquela música dos Pink Floyd, do Comfortably Numb, mas realmente estamos num momento que se nós não fizermos tudo isto que acabaste de escrever bem e que foi reafirmado na prática, nós vamos ter empresas cada vez mais afastadas daquilo que são as boas práticas. Este prémio, de facto, como dizias, é difícil, porque esta categoria do património, o património, de facto, não são apenas os tangíveis, são cada vez mais os intangíveis, são cada vez mais reputacionais, são cada vez mais um conjunto de compliance, que
está tudo dentro de uma disciplina muito complexa de determinar, mas claramente são os mais importantes. A reputação é de facto a mais importante e isso é o que vai fazer a diferença, estou certo, no futuro, sobretudo numa altura em que as empresas competem por diferenciações e aqui estamos naturalmente na sede de uma companhia de seguros, seguramente que é onde é mais difícil também de cobrir esses seguros, porque como é que se distribui o valor? Como é que se atribui um preço? Como é que se estabelece um risco? É extremamente complexo. Algo mais material, um bocadinho mais fácil. Por isso, é uma dificuldade, não é uma situação fácil, mas é mais um combate que temos que claramente que vencer. Ana, quando vocês começaram a preocupar com estas matérias, como é que foi a receptividade dos colaboradores? Como é que passaram isto para a equipe e para as pessoas? Eu acho que foi uma boa receptividade, porque nós já temos dentro da nossa organização um ADN de segurança, de proteção do património, e nesse sentido os colaboradores aderiram a esta iniciativa porque consideraram que era efetivamente uma mais-valia, algo que nos distinguia também do nosso concorrente, porque somos um mercado em que só há 2 empresas no mercado e que nos podia valorizar e diferenciar junto dos nossos clientes, que efetivamente foi uma mais-valia. E notam isso na questão, depois na forma como se gera os recursos humanos? Esse impacto? Neste caso em concreto, digamos que não diria que tem um impacto assim muito direto na gestão dos recursos humanos, porque na verdade o acesso que estamos a falar às nossas estações são feitas por recursos humanos de outras entidades, mas acredito que nesse sentido tenha valorizado o desempenho destas equipas, porque permite que haja um acesso mais célere em caso de incidentes, permite que não se tenham que deslocar quilómetros para ir buscar uma chave a um local central e, portanto, cada um é mais autónomo no sentido de conseguir chegar às estações com menos incómodo para eles. E o prémio que tiveram no passado fez diferença? Fez toda a diferença, porque nós somos uma empresa muito recente. Não lhe vou perguntar se fez diferença no prémio do seguro, não lhe vou perguntar isso. Pois. Foi pouco. Foi muito bom nesse aspecto foi efetivamente muito bom para os recursos humanos, porque nós somos uma empresa, exatamente, somos uma empresa relativamente recente, temos 5 anos no mercado, porque foi quando foram criadas as Towercos em Portugal e nunca tinha acontecido recebermos um prémio com esta magnitude e, portanto, todos ficámos muito felizes e muito motivados para continuar a concorrer e este ano voltámos a concorrer, mas não tivemos a sorte de ser considerados para a shortlist, mas havemos de continuar a concorrer porque temos outros projetos bastante interessantes e que gostaríamos também de dar a conhecer a este público. Mas olha, isto não termina aqui. Exatamente. Vai haver 6ª, 7ª edição, portanto, esteja descansada, não tem hipótese. Eu vou contar aqui uma história que eu acho que pode ajudar a ilustrar esta questão do património. Aqui há uns tempos nós fizemos uns case studies com empresas que nós visitámos e havia um hospital, eu não vou dizer qual, onde de forma sistemática havia acidentes de trabalho e que acidentes de trabalho que impossibilitavam as pessoas de trabalhar, porque afetava mesmo fisicamente. E qual era o problema? Foram analisar e descobriram que era sempre no mesmo sítio. Alguém escorregava, caía, ou batia com o braço, ou partia o braço, ou aleijava-se de perna, não sei quantos. A partir daí, foi-se identificar onde é que estava o problema e, de facto, porque é que as pessoas escorregavam ali e corrigiram aquilo. Olha, deixou de haver acidentes de trabalho. Estão a ver? É tão simples quanto isto. E agora vejam o que é que isto apresentou. Não é, repare, quer dizer, toda a gente tem seguro depois de trabalho. E tal, a seguradora indeniza. Isto interessa pouco. O que interessa é como é que se preveniu um problema e como é que isto fez diferença depois naquilo que é a atividade da própria empresa. Isto pode ajudar a perceber isto. O património tem que ser pensado do ponto de vista de inovação, precisamente para prevenir risco. A questão aqui é sempre prevenir risco. Armindo, tu... Lembrares-nos já uma coisa, eu não sei se isso é aplicado ao futebol também. Prevenir riscos, senão há um campo de aplicação enorme. Exatamente, é verdade. E então no meu precisava claramente.
O José Gomes é verde, eu e o Armindo somos vermelhos, por isso. Eu gostava também. Pois, e o Gustavo também é vermelho, é verdade. Armindo, tu notas que as empresas estão mais sensibilizadas para isso, Sim. no universo da CIP? Não, claramente. Esta é uma questão importante. Tudo aquilo que a Ana referiu é isso que faz a diferenciação em relação à concorrência. E nós, ou efetivamente temos vantagens competitivas ou não conseguimos justificar sermos líderes no mercado. E este ponto já não se inscreve nas páginas do marketing. Isto já não tem a ver com marketing, já não tem a ver com, até pior que marketing, propaganda. Portanto, isto é core. E a partir do momento em que as empresas entendem isto como core, faz toda a diferença. E assim nós conseguimos ter um tecido naturalmente empresarial, até pelo seguinte, Camilo, as nossas empresas estão cada vez mais em fileiras de competitividade internacionais, nomeadamente, muito fortes. E qualquer fator é suficiente para afastar. Não é só pela questão do preço. Pode até ter um preço competitivo, pode até ter todos os outros racionais certos, mas se aqui houver alguma falha, é o suficiente para sair da fileira e da cadeia de valor. Portanto, esta é uma aposta que temos que ganhar, necessariamente. Ana, vocês ainda não chegaram àquela fase de gestão das baterias, pois não? Das torres de comunicações? Estamos agora a trabalhar. Está a perceber a piada do apagão elétrico? Ainda não chegaram aí? Estamos a trabalhar para melhorar, porque efetivamente o apagão trouxe-nos desafios, sem dúvida. Porque pensamos que estamos preparados, mas há sempre qualquer coisa que falha num incidente desta natureza. Qual é que foi o aspecto crítico que falhou, em sua opinião, aí que vocês podem corrigir ou podem ajudar? Efetivamente, creio que, sob o ponto de vista do consumidor e não sob o meu ponto de vista... Não sai desta sala, não, agora já não estou a falar só sobre a Vantage Towers, mas sobre o mercado como um todo, até porque nós mesmo nas torres em que nós somos proprietários, nem sempre somos nós os responsáveis pela parte da securização, ou seja, das baterias. E, efetivamente, notou-se que a rede móvel já é uma commodity, que todos nós contamos com ela, não é? E a falta de autonomia num incidente desta magnitude foi, efetivamente, um challenge e que já estamos a endereçar. E como Tower Co, estamos também a juntar-nos no sentido de criarmos, junto das autoridades necessárias, digamos que o apoio para conseguirmos investir, sim, para conseguirmos ter acesso, por exemplo, a combustível para abastecermos os nossos geradores nestas ocasiões, porque não tivemos, não é? Porque não somos considerados uma empresa de prestação de serviços crítica e, como tal, ficámos atrás na lista de prioridades para abastecer combustível. Bom, isto é um bom motivo para voltar cá no próximo ano. Eu concordo. Candidatar-se no próximo ano, não é? Bem, antes de irmos embora, deixem-me só dizer isto. Aquilo que realçar o que o Armindo disse, isto é mesmo sério. A gente, num processo de seleção e de escolha, esquece tudo e mais alguma coisa. Querem um exemplo? Eu conheço 3 das empresas que estão aqui, mesmo fora deste prémio. Eu vi a Edvolt numa folha de Excel, antes da empresa ter nascido. Eu conheço a Gartenagem São Tiago e conheço a herdade da Medina Nova muito bem. Às vezes até chego lá a ir incógnito, que é para a malta não saber quem é que lá foi. E vou dizer uma coisa, no momento de decisão, nada disto implica naquilo que é a decisão final. Mas isto é absolutamente sério. E até vou dizer mais. Algumas das coisas que vimos aqui, no caso da Malhadinha Nova, eu lembro de falar com o Jorge Rodrigues há 3 anos sobre o que é que vinham fazer e agora, depois da equipa lá ter visitado, verifiquei que cumpriram exatamente aquilo que tinham prometido. Portanto, isto são elementos que levam e contribuem depois para a nossa votação e para a escolha. Mas é absolutamente certo disso, podem estar descansados. Muito obrigado aqui à Ana e ao Armindo. Marta, força.